Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo Leonardo Pisciani, deputado federal pelo PMDB e atualmente secretário estadual de Habitação. Leonardo, o Walter perguntou no bloco anterior sobre a oportunidade de se fazer uma reforma ministerial. Em certa medida, a presidente Dilma começou a fazer uma troca ministerial, trocou 4 ministros em poucos meses de governo, e essa troca, até certo ponto, foi ditada e pautada pela imprensa. A imprensa entrou numa espécie de gincana a cada semana, já que houve uma resposta muito rápida da presidente Dilma em relação às primeiras denúncias, a imprensa passou a requentar denúncias antigas, cada veículo trouxe uma novidade a respeito da vida de cada ministro da presidente Dilma. Ela, quando sentiu que caminhava para uma degola em massa, me parece que botou o pé no freio e falou: a faxina ética acabou. Acabou porque se continuasse, quer dizer, me parece, nesse tom, nessa velocidade, daqui a pouco todo o ministério cairia. Qual é a sua avaliação sobre esse fato, deputado? Eu vi, né, nesse episódio, quem eu faria minhas palavras aqui, eu vi se posicionar de forma muito sóbria, foi o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, quando ele diz o seguinte: olha, toda denúncia deve ser investigada, deve ter o rigor da investigação, mas não se pode sair condenando de pronto todas as pessoas, né? Condenar todo mundo, tem uma denúncia, só pelo fato de haver a denúncia está todo mundo condenado, não é por aí, mas evidentemente todas as denúncias devem ser apuradas. O que eu acho que a presidente Dilma notou é que precisava, antes de se avançar nisso, aprofundar as investigações, aprofundar as apurações. E aí sim, quando tomasse as medidas, tomasse já com um embasamento, um amadurecimento maior, né? Embora me parece que em muitos casos ela agiu corretamente, as denúncias, em muitos dos casos, né, sobretudo do Ministério dos Transportes, ficou bastante clara que tinham algum fundamento, evidente que não conheço o caso no detalhe, mas pareciam ter algum fundamento e ela tomou, neste caso, na minha opinião, as medidas que devia ter tomado, como acho, inclusive, para não dizer que estou falando só do partido dos outros, como acho que a mudança no Ministério da Agricultura foi positiva, foi prudente, sem nenhuma aqui prévio julgamento do ministro Rossi, até acho que ele se defenderá a contento, mas acho que acho que era necessária a mudança. Secretário, eu queria saber uma coisa. Na primeira demissão do ministro dos Transportes, a presidenta afastou o ministro, praticamente, no sábado, meio-dia, 1h, já estava a decisão tomada e a Veja não tinha ido nem para a rua. Ela já tinha, por exemplo, a matéria, e demitiu antes da imprensa colocar o fato. 3h da tarde, o homem já estava afastado. Né? Já sabia, na realidade, o conteúdo da revista. Então, o governo foi muito apressado. Agiu muito rapidamente, agiu com uma velocidade resposta muito grande. À mídia. Né? E aí eu queria saber do senhor 2 coisas. Primeiro, essa questão da nomeação, isso tem de ser por dentro dos partidos mesmo. Não tem como ser outra coisa técnica. Isso tem que ser por dentro dos partidos. Não tem como inventar isso. No mundo inteiro é assim. No governo de coalizão, e outra coisa, a doação de campanha. A doação de campanha é uma coisa que se faz legalmente. Mas no Brasil vira crime. O cara doou e ganhou a concorrência por isso, fez isso em função. Eu queria saber de você como é que você acha, como é que tem que ser feita a nomeação, se é política ou não é política, e se doação é uma coisa ilegal ou regular. Você sabe aquela história que a gente muitas vezes acha bonito a grama do vizinho e a nossa a gente não acha? A gente da esposa do vizinho. A esposa do vizinho, às vezes também. Muita sutileza. Mas eu diria o seguinte: se a gente fala, olha, a democracia, a gente às vezes cita, por exemplo, o exemplo do norte-americano, né, a democracia norte-americana, o funcionamento das instituições nos Estados Unidos da América. E lá o financiamento privado é, sem dúvida nenhuma, o maior que existe. Né? E não há problema nenhum. É muito nítido os grupos, por exemplo, que doam recursos ao Partido Democrata, que doam
ao Partido Republicano. A indústria do petróleo sempre financiou Bush. Sempre financiou Bush, da mesma forma que os sindicatos automobilísticos sempre financiaram a indústria automobilística, que é forte nos Estados Unidos, sempre financiaram o Partido Democrata. Então há essa questão. No Brasil, a gente tem que ter uma democracia madura e entender que, como você disse, isso não é crime, isso tem que estar nítido. O crime é fazer o caixa 2. Claro. É você constranger o doador e forçar o doador a ir para o caixa 2. Isso sim é crime. Deputado, essas rusgas entre PT e PMDB em Brasília na disputa de espaço pode ter algum tipo de consequência aqui, trazendo para o Rio de Janeiro? Porque o prefeito Eduardo Paes já anunciou um acordo tácito com o PT para a sucessão municipal. O PT deve indicar o seu vice na chapa que vai concorrer à sucessão para a Prefeitura do Rio, na qual ele é candidato à reeleição. O senhor acha que o acirramento dessa disputa de espaço em Brasília pode trazer algum tipo de embaraço à aliança aqui no Rio? Eu não acho que guarde correlação. Acho que, inclusive, a relação em Brasília não vai chegar à Ruja. Eu tenho visto, por parte das lideranças, tanto do PMDB quanto do PT no Congresso, a tentativa de não se chegar a um conflito, não se chegar a uma disputa fraticida. Pelo contrário. No caso do Rio de Janeiro, essa questão da vice, o prefeito manifestou o seu desejo, evidentemente que a posição dele será a de maior peso, mas essa será uma decisão coletiva do partido. Eu, por exemplo, considero o vice-prefeito Carlos Alberto Muniz melhor do que os quadros apresentados pelo PT para serem vice. Então, eu, pessoalmente, no meu posicionamento na convenção, hoje, diria que teria, faria, por exemplo, tranquilamente a defesa da manutenção do vice-prefeito, do atual vice-prefeito. Deputado, mas do ponto de vista político, para uma aliança futura, para salvaguardar essa unidade do PT com o PMDB no Rio, quem sabe até em 2014, na disputa da sucessão do governador Sérgio Cabral, cujo candidato, me parece, será o vice-governador Pezão. Não seria importante, então, uma manifestação do PMDB nesse momento, uma sinalização de que preserva e quer essa aliança, dando ao PT o cargo de vice? Veja, Bruno, é possível, sim, não há, como eu disse assim, não há nenhum impedimento nisso, acho até positivo. A aliança do PT com o PMDB tem feito muito bem ao Estado do Rio de Janeiro, a aliança com o governo federal, como foi de Sérgio Cabral com Lula, como está sendo de Sérgio Cabral com Dilma, é positiva. O que eu manifestei é que isso não é excludente. Veja o seguinte, o PT participa fortemente, tem os seus quadros respeitados no governo do Estado. Achei que a aliança não depende dessa... Não depende, sob maneira. Rapidamente, volta. Muito rápido. Você quer botar você na parede, mas você já está contra a parede. Essa aliança que hoje existe lá em Brasília, ela corre o risco com relação ao próximo governo. Você acha que essa rotatividade precisa acontecer? O PT tem que passar para o PMDB? Ou esse conflito vai se queimar? Porque são os dois maiores partidos do Brasil. E a rotatividade é decisiva. Olha, eu, evidentemente que como PMDBista, eu tenho desejo que o PMDB tenha candidato próprio. Agora, não sei se o momento será a próxima eleição, porque a eleição de presidente depende da forma de ter o quadro certo no momento certo. O senhor acha que será o momento de se falar na volta do presidente Lula? Talvez. Eu vejo que parece que ele e alguns setores desejam isso. E você não é o vice, não, né? Gente, o papo estava muito bom, mas o programa, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-lo aqui, deputado Leonardo Pisciani. Prazer é nosso. Obrigado. Conosco também esteve o jornalista Walter Diogo. Muito obrigado, Walter. Obrigado também. Obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.